João 9, do 4 ao 12, a minha versão tem assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Amados, pode sentar agora, nesse lugar aí confortável, climatizado. Meu sonho é que fique ainda mais confortável, que fique ainda mais climatizado. Vocês venham agasalhados. Aconteceu já, eu falei que a gente ficar agasalhado naquele outro lado. Tinha gente já ainda agasalhada por culto, de tão frio que era. Aqui vai ser também. Mas eu tenho um complemento. No ano passado a gente falou sobre uma parte desse texto e eu estudei esse texto. Eu fiz um estudo sobre esse texto, mas eu estava gostando, estava apaixonado pelo estudo. Ele acabou ficando enorme. Então transferi agora para esse momento a parte 2. E já falei com a pastora Aratuza, tem a parte 3 ainda. Mas é porque eu quero que você consiga pegar tudo que esse texto tem para extrair, para a gente pegar uma verdade, colocar no nosso coração e que isso realmente mude a nossa vida em algum âmbito. Eu tenho experiência de ensino desde 2001. Não faço os cálculos na sua cabeça, eu não sou tão velho, tá? Mas desde 2001 que eu tenho experiência de ensinar coisas técnicas, na verdade. Então eu já fui professor do Senai, acredite você. Então eu ensinava pessoas trabalhos técnicos e eu tenho essa experiência de ensinar e eu sei que o ensino não é tão simples como as pessoas às vezes imaginam. Às vezes pode ser muito cansativo. O processo de ensino-aprendizagem, quem estuda muito sabe, estudar não é gostoso, estudar é chato. Porque se não fosse, tinha gente que dormia em cima do caderno. Já aconteceu comigo. Então, estudar é chato. Se você, hoje eu vou estudar. Sabe o que você está dizendo? Está dizendo, eu não quero mais compromisso com nada. Não me chama para sair, não me chama para diversão, não me chama para fazer isso, não me chama para fazer aquilo. Hoje eu vou estudar. Não vou assistir futebol, não vou jogar com os meus amigos. Aconteceu comigo, porque como qualquer adolescente eu gostava de brincar com os meus amigos. E lá na rua, onde a gente morava, ali nas proximidades, no bairro, tinha um futebolzinho, meu amigo, era maravilhoso. Todo dia tinha. Todo dia tinha. Eu imagino a hora que era para estudar. Não quero ir. Não vou. Eu ligava, era telefone fixo ainda, mas eu não sou velho. Era telefone fixo ainda, ligava. Mano, hoje não dá, porque, cara, tem que estudar. Você assume um compromisso. E quanto mais jovem você é, mais difícil é, porque eu sei como é que é jovem. Jovem não gosta de pegar esses compromissos. Eu estou comprometido que eu vou hoje estudar. Você quer fazer as coisas que lhe agradam, que é gostoso. Então assim você vai abrir mão de muita coisa. Então quem se define sobre isso, eu quero parar, estudar, eu quero ser ensinado sobre algo. Não é conforto, não é confortável, porque vai destruindo algumas coisas sobre você. Um bom conselho serve também de ensino. Uma palavra como essa, por exemplo, também serve de ensino e nem sempre é confortável. Não porque você está num lugar que não é confortável, como eu disse desde o começo aqui. Climatizado, glória a Deus por isso, vai ficar ainda mais. Tem cadeira, você está sentado. Eu já conheci igreja que não tinha cadeira nenhuma, todo mundo ficava em pé. Não sei se é muito confortável, mas eu quero que as cadeiras sejam mais confortáveis à medida que a gente passa tempo aqui. Mas não é esse conforto que eu falo. É a quebra das estruturas internas da gente, sabe? Tem coisas que a gente acredita tanto e quando vem um ensino, não é confortável. Porque você tem que aprender um pouco mais. Isso aconteceu comigo com algo que o pessoal da engenharia vai entender. Quem estuda um pouco de física. Faça o seguinte, coloque a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo. E depois eu descobri no livro que não era exatamente 10.
Eu queria saber então por quê? E aí quem gosta de estudar sempre vai se levantar essa bandeirinha. Por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Mas quem calculou? Por que calculou que não era 10, era 9,8? Mas peraí. Um cara disse que o número π é 3,14. Mas não é. O que é o número π? É 3,14. Aí, meu amigo, pode contar infinitamente quantas casas decimais tem. E você sabia que o número π está previsto na Bíblia? É. Quando foram fazer os utensílios do templo, Deus disse: eu quero esse comprimento de uma ponta a outra da bacia, ela tem que ser redonda. E o comprimento da circunferência tem que ser tanto. Pi. Porque o pi é exatamente o quê? Eu dependo de quê? Do diâmetro. Eu dependo de quê? Do comprimento do círculo. Eu dependo disso. Está lá o pi previsto. Então tem coisas que, quanto mais você estuda, mais você quer saber. E isso é um castigo para você. Porque ele obriga a estudar mais ainda, para poder responder aos porquês. Então o ensino incomoda. Eu sei disso. Eu já vi gente desesperada para poder saber um pouco mais. Eu já vi gente desesperada para não saber nada. Não quer estudar. Eu já vi a dureza de uma pessoa sendo alfabetizada sem querer. Eu não quero estudar. Pois escreva aí o A. Cubra o A. Ela cobria metade do A e derrubava o lápis. Ops! Caiu o lápis. Só para não fazer a tarefa. Só para não fazer exercício. Como é que aprende assim? Vai ter que exercitar. Todo ensino exige da gente o exercício do negócio. Ô irmão, é isso que mais dói no ensino. E eu vou confessar um negócio para vocês. Eu sou pastor, mas a minha área é ensino. Você vai descobrir isso, se não sabe ainda, no teor das nossas mensagens. A pastora também acho que tem muito essa levada, só que ela é muito boa de conselho. Eu sou um mestre, é isso que eu sou. A Bíblia diz que tem esse chamado, né? Alguns são para os pastores, alguns são para apóstolos, alguns são para mestres, profetas. Bem, eu sou mestre, é a minha essência. Eu lhe pastoreio, mas eu lhe pastoreio debaixo de ensino. Então aqui o que eu venho é ensinar. Eu tenho absorvido alguma coisa desse texto, eu quero mostrar para você em formato de ensino, para que você também apreenda, que você também receba. E nem todo professor sabe ensinar. Diga uma matéria que você detestava quando era criança. Você não detestava a matéria. Sabe de quem você não gostava? Professor. Era ele que você não gosta desse jeito. Eu não gosto dessa pessoa. Mas também quando você começa a admirar, você pega o trejeito. Eu tinha um professor de matemática que eu estava ali começando, não estava gostando muito de matemática. Esse cara entrou no começo do ano. Ele não durou até a metade do ano, mas ele entrou no começo do ano. E ele começou a explicar as coisas de matemática. E ele tinha um tique. Ele fazia isso. Explicava. Na metade do ano, quem estava fazendo igual? Porque eu comecei a gostar de matemática. Ele resolvia as equações e eu peguei a lógica. Eu sei resolver a equação. Aí eu estava em casa resolvendo a equação e resolvia um e pegava o mesmo tipo. Porque você vai admirando, vai pegando o trejeito. Aconteceu muitas vezes comigo. Pessoas que vêm aqui, você vem aqui pegar o microfone, dar uma palavra de oferta, parece que está vendo do jeito que o Fábio Aratuza prega. Porque vocês veem a gente pregando o tempo todo, vocês vão similarizando, vão tentar encadear as ideias como a gente faz, às vezes até o movimento do braço. Porque vocês veem muito, vocês vêm aqui todo domingo, então vocês começam a pegar o mesmo estilo, a mesma forma. Isso eu vejo como o professor tem esse ar. Se aproximar, você aprende mais. A primeira parte que a gente pregou, vocês viram os homens indignados com Jesus. E eles queriam apontar uma causa para não receber o ensino dele. E a gente viu no domingo passado qual era a causa que eles levantavam. Esse homem, ele está infringindo as leis no sábado. A gente contou aqui 4 infrações, não foi? 4 infrações das leis de sábado. Como podemos receber algum ensino desse homem? Ele é um infrator. Não posso receber ensino dele. Então esse era um problema para eles. Mas na verdade, não era que o ensino de Jesus não prestava. Eles estavam querendo desqualificar o professor. Mas quem é Jesus para ensinar a gente? Quem é Jesus para ser nosso professor? A resposta está no próprio texto, no versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, ele mesmo responde o que ele é. Eu sou a luz do mundo. Então quem é Jesus para ensinar alguma coisa para a gente? Ele é o enviado. É isso que ele diz, aquele que me enviou. Eu sou o enviado. É por isso que a gente já viu também, quando ele fez lá o trabalho de sábado para curar aquele homem. O que foi que ele mandou? Onde ele mandou o homem ir? Vá lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Um código, irmão. Porque tem coisas que a gente tem que se atentar ao contexto, senão não entende. O contexto hebraico, é o contexto dos judeus. Quando ele fala isso, é Siloé, eles todos entenderam. Porque eles não leem a Torá como nós lemos a Bíblia. Infelizmente. Porque se lêssemos igualzinho a eles, a gente sabia de tudo. A gente sabia decorado. Porque eles não têm versículos, eles não têm capítulo. Quando eles têm que estudar a Torá, eles estudam do começo ao fim. Não é como eu fiz com vocês aqui. Na hora da canção, abra em 1 Pedro. Aí você já vai no endereço certo. 1 Pedro. Lá não tem isso. Lá eles começam a dizer o começo do versículo. Mas ao Deus de toda graça. Aí todo mundo tem que ir lá e tá aqui. Ao Deus de toda graça. Achei. Esses caras decoram a Torá inteira. Então quando ele falou, vai ao tanque de Siloé, ele falou uma palavrinha-chave, para nós traduzidos como Siloé, para eles, Shiló. O que é Shiló? Para quem estuda hebraico, para quem é judeu, para quem é o mestre da lei, é Gênesis 49:10. Gênesis 49:10 diz, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Shiló, e a ele obedecerão os povos. O enviado. Todo mestre judaico, todo sacerdote, todo judeu, com a Torá na cabeça, quando ouvia falar de Siloé, o enviado, aquele que me enviou, é tudo variação de Shiló. Ele sabe, esse cara está querendo se identificar como o enviado, como o Messias. Sabe quem eu sou realmente? Ele diz, vai lá no tanque de Shiló, emitir um código. Vai lá e volta. A gente já viu, né? É mais uma lei de sábado, né? 1000 metros, volta 1000 metros. E quando o rapaz voltou, que é esse o tópico da gente hoje, quando ele voltou abençoado. Existia outro tanque, o tanque de Betesda. Por que ele não mandou para outro tanque? Não, vai para o tanque do enviado. Porque agora nós vamos discutir quem foi enviado mesmo. Quem é enviado do Senhor, quem é enviado de outra coisa. Tem esse jargão que a gente usa muito na igreja, né? Esse aí foi enviado do diabo, né? Tem muito jargão que a gente usa. Mas sabe qual é o problema? Eu me corrijo todo dia, quando eu tenho uma disciplina de sentar e ler a palavra de Deus. Eu tenho que estudá-la. É confortável? Acho que a gente já discutiu isso hoje. É confortável se sentar e estudar alguma coisa? Não é. Mas você tem que fazer o que tem de ser feito. O que é que tem de ser feito? Eu preciso disso aqui no meu coração. A tua palavra escondi, para não pecar contra ti. Como é que eu sei disso? Porque eu já li tanto, eu já falei tanto nesse versículo, que eu sei que é o Salmo 119, onde você esconde a palavra de Deus no seu coração. E aí ninguém tira, ninguém adultera, ninguém modifica, ninguém adapta, ninguém atualiza, porque é a palavra do Senhor que está guardada no teu coração. Então eu sei que essa palavra eu me corrijo todo dia. Quando eu sempre leio, eu preciso ter essa palavra dentro de mim. Porque senão vão te perguntar, peraí, você mudou um pouquinho, você não era o cego? Você não precisava de ajuda? Você não era um mendigo? Aí alguns vão dizer, não é o Fábio não. Não é o Léo não. E quem é? Aí você vai ter que dizer, não sou eu mesmo. É porque eu mudei. A palavra de Jesus me mudou. Mas a gente não pode ser raso. Porque quando você joga isso na mesa, pega essa carta e coloca na mesa, Jesus mudou a minha vida, eles vão querer saber como isso aconteceu. Se você não tiver a palavra de Deus escondida no teu coração, você não vai saber como é que isso aconteceu. Como é que isso aconteceu? O rapaz se esforçou. Um homem chamado Jesus fez o lodo. Ele untou meus olhos. E ele me mandou lavar no tanque de Siloé. Eu fui. E quando eu voltei, eu já estava vendo.
Ele tentou explicar, ele discorreu tudinho, ele nem viu isso. Mas eu acho que na hora que Jesus estava fazendo o lodo, todo mundo disse, olha só, ele cuspiu no chão, olha só, ele está fazendo lodo. Eu acho que todo mundo estava narrando ali no meio da multidão. Então por isso que ele sabia, por isso que ele pôde dizer. Mas tem esse negócio que mais me dói, é isso aqui. Ele contou a história. E os rabinos perguntaram, onde está ele? E essa resposta aqui é o que me dói. Não sei. Como é que Jesus faz isso com você? Muda a sua vida. Aí alguém pergunta, e onde é que está isso? E você diz, olha, eu não tenho lido muito a Bíblia, eu não sei. É como Jesus fez com o cego de Jericó. Pois contei a história. Era um cego que morava numa cidade chamada Jericó. Eu não me lembro mais da história. Deixa o meu pastor pregar nessa passagem que eu me lembro. Eu tenho que saber, gente, você tem que saber. Você tem que saber as histórias bíblicas. Para poder, no dia da sua aflição, como você parecia um cego como esse, você lembrar do versículo e fazer a ligação e fazer a exegese do negócio e dizer, eu me lembro, Jesus curou um cego que ficava gritando, filho de Davi, tem o quê? Aí você lembra, Senhor, eu posso orar assim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Me acha aqui, no meio dessa multidão enorme. Me acha. Você pode orar? Eu estava assistindo aula na minha graduação. Naquele dia a aula não estava legal. Tem aquele dia que a aula não está legal. Eu me levantei e disse, olha, eu vou embora. Hoje não deu. Cheguei no meu quarto, estou na minha casa. Cheguei no meu quarto, vim da aula. Eu comecei a esmurrar o ar, orando. Porque eu disse, se Jacó lutou com um anjo e saiu abençoado, eu quero lutar também. E essa foi a minha oração naquele dia. Porque eu estava com um clamor interno. Eu estava com problemas emocionais. Eu ficava lutando com nada para ser abençoado também. Porque eu sabia do texto. Eu conhecia o texto. Eu sabia que eu podia orar. Naquela noite, eu dormi muito bem. Abençoado pelo meu Deus. Por uma oração. Mas que oração estranha. Estranha para você. Para mim foi real. Parecia que eu estava lutando e no final Deus disse, ok, você lutou bem. Será abençoado. Conforme foi na passagem bíblica. Eu estudo, eu sei. Pode ser desconfortável. Mas tem que ser feito. Senão vão levantar em xeque. Porque eu erro, vocês erram. Todos nós aqui erramos. Se a gente for contar os nossos pecados, vai ser ridículo. Vai passar o dia todo aqui e ninguém vai terminar. É muito pecado, irmão. Então a gente tem que pedir os perdões mesmo. Meu Deus, tem misericórdia. Tem que pedir. Porque se for contar pelo erro, todos nós aqui seremos reprovados. Mas eu quero contar os acertos. Qual é o acerto? No dia que eu peço perdão pelo meu pecado. Então eu tenho que pedir, meu Deus, perdoa o erro. Porque errar, eu sei que errei. João 9,16 traz um pouco mais de luz sobre o que eu estou dizendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E outros diziam, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Sabe qual é o problema? Todo mundo quer dizer que você não pode apresentar Jesus, porque você também é pecador. Ou você não pode fazer sinais de Deus, porque você é pecador. O que é que vai acompanhar os que creem? Sinais, prodígios e maravilhas. Sinais é aquele... Já viu aquela pregação do cara? Olha só, olha para sua mão. Tá vendo? Tem ouro. As pessoas, meu Deus, tem ouro mesmo. Já viu aquilo? São sinais, irmãos. Eu não vou julgar isso não, mas sim, são sinais. São coisas que acontecem. Um dia eu estava pregando em uma igreja e falando, quando a chuva de Deus cai, adivinha o que aconteceu? Meu, tá vendo? Tá vendo? Um sinal de Deus. Ah, não, porque estava previsto. Mas estava previsto na hora que eu dissesse isso, irmão. Então, para mim, foi um sinal. Deixa eu crer na minha fé. É um sinal para mim. E, então, tem sinais. Tem prodígios, aquele milagre, sabe? Oh, meu Deus. Esse é o domingo que eu não fui para a igreja. Sim, irmãos. Teve um domingo que eu não fui para a igreja. Eu estava deitado. Eu me lembro. Por quê? Porque são muito poucos os que eu não fui. Então, eu lembro
estava com dor e eu pensava que era apendicite. Então, nessa região, meu amigo, eu fico doido. Meu Deus, apendicite, não é possível. Eu não vou para a igreja hoje. E eu tentei ligar para o meu pastor e ele não atendeu, porque ele estava indo para a igreja e eu não podia ir. E eu morrendo lá na rede, porque homem é assim, né? Mulher tem 40 graus de febre, está levantando e fazendo remédio para ela mesma. Homem tem 36,8, ai meu Deus, eu vou morrer, Jesus! Jesus diz, meu filho, não é nem febre, né? Jesus responde, não vou te levar agora não é nem febre. Eu sou assim, né? Aratuza, eu estou acometido de alguma coisa. Né? A Aratuza vai lá me salvar. Eu sou desse jeito, é assim também, gente, ó. Aí eu estava lá deitado nessa rede, eu pedi, Senhor, faz um milagre em mim. Eu não quero ir fazer a operação de apendicite. Meu irmão, na hora que terminou o culto lá, na minha igreja, eu me levantei da rede. Para mim, isso foi um milagre de Deus em mim. Nunca tive um problema de apendicite. Todo check-up que faz lá, né? Não tem nada. E que dor foi aquela? Eu não sei explicar. Eu pergunto para médico que vem no SAMU, sei lá, aconteceu alguma coisa, tu comeu alguma coisa errada. Não era no meu estômago, não era no meu intestino, era mais embaixo, meu amigo, mas nunca mais teve. Acredite você ou não, eu acredito, para mim foi um milagre. Agora, maravilha, irmão. Maravilha é uma nação inteira olhando para o mar e o mar se abre. E isso é maravilha. É porque a gente usa maravilha para um bocado de coisa, né? A palavra em português, né? E aí, fez o trabalho hoje? Fiz, maravilha. Não está tão maravilhoso não, mas eu fiz, tudo bem. Mas maravilha é esse negócio assim, a nação inteira ser impactada. Mas isso segue os pecadores que creem. Porque a palavra específica é, tudo isso vai seguir aqueles que creem. Pode até pecar, mas como você crê, você pede o perdão, sabe o caminho da misericórdia. Esses caras estavam levando em xeque. Como é que vocês que pecam podem querer ensinar a gente? O problema deles era com o ensino. E é o que eu não quero que vocês tenham aqui. Não tem um problema de ensino quando Jesus quiser ensinar. Quando Jesus quiser me ensinar alguma coisa, você fica atento. Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu quero entender, eu quero receber, eu quero que se cumpra. Existe uma diferença entre... Eu lembro do jargão que a gente... Uma piadinha que a gente fazia dentro da igreja. Diferença de profecia para profetada. Né, pastor? A profecia é sim quando o homem de Deus, a mulher de Deus é usada pelo Senhor. Fala aquilo que pode vir a acontecer. Olha, tem uma previsão chegando e é isso. Então vem a profecia e você cuida. Ou para que ela se cumpra na sua vida, ou se for uma profecia para te livrar, que o livramento venha. Mas tem aquelas profetadas, né? Eis que Jesus está falando hoje. E quando você vê, não tem nada a ver com a ideia. Não tem nada a ver com a pessoa. Não vai se cumprir. É o irmão que estava doido para ser profeta. Mas uns são chamados para apóstolos, para profetas. Então nem todo mundo é. Mas aí você fica, meu Deus, mas que eu queria profetizar, né? E acaba falando aquelas coisas. Esse irmãozinho, ele está condenado a ir para o inferno, irmão? Está não. Veja o coração dele, ele quer ser usado por Deus. Olha só que desejo bom. Então você queria ser usado por Deus, você queria ser profeta. Que bom, né? Que bom que você quer ser isso e não quer ser um pecador nojento. Que bom que quer ser profeta. Mas, se não for de Deus, não fale. Se não for de Deus, não profetiza. Se Deus não está dizendo, também não diga. Pode Deus usar pecadores? Para quem está incomodado com a verdade? Não, não pode. E começa a contar. Como é que você quer me ensinar alguma coisa? Você, pastor Fábio, você também erra. Eu sei, irmão. Eu sei que eu sou homem falho. E eu também erro. E eu conheço o caminho da misericórdia e do perdão. Mas isso pode, no dia que você precisar, me ensina alguma coisa. Tem a palavra de Deus que é inerrante. E com ela, a gente chega num determinado caminho. Está aqui o ensino. O ensino que você precisa aprender. E eu também. A gente tem a mania de achar que é professor, então ele sabe de tudo. Não pode errar em nada. Posso, e eu erro muito. E quando eu estou estudando para dar aula, é que eu percebo mais erro que eu tenho. Uau, isso aqui eu estou me ensinando errado, tem que mudar um pouquinho. E a gente vai se depurando, porque falhos nós somos. Para esses homens aqui não podia.
Esse cara não pode ensinar. Ele está errado. Ele não está pronto. Nós todos temos que estar prontos para dizer onde Jesus está na nossa vida. Cadê Jesus na sua vida? Não sei. Não é essa a melhor resposta, irmão. A gente tem que estar pronto. E aí vem um ponto dessa mensagem, desse ensino, que a gente tem que cuidar. Que é quando querem jogar a gente no ostracismo social. Lembra que eu falei essa expressão na primeira parte da mensagem? Chegou a hora de entender. Esse homem era um mendigo cego. O que ele era para a sociedade? Era isso mesmo. Estava jogado no ostracismo. O ensino de Jesus veio e disse, tem que tirar ele desse ostracismo. E o que esses homens estavam querendo dizer? Não, quem é rico está rico. Quem está no ostracismo está no ostracismo. Quem é mendigo cego é mendigo cego. Não precisa mudar nada não. Está tudo como está. É ótimo. Deixa estável. E Jesus está dizendo, não foi para isso que eu vim. Eu vim para fazer as obras do meu Pai. O mendigo cego não mais vai ser. Vai mudar. O Fábio anterior vai mudar. A Maria anterior vai mudar. Então todos nós vamos mudar. É essa a proposta de Cristo para nós. E quando a gente muda, vai impactar. Vai perguntar, cadê o mendigo que estava aqui? Não está mais. Foi para Siloé. E quando ele voltar, ele vai dizer quem foi que fez isso com ele. E cadê quem fez isso com ele? Aí você tem que ter a resposta certa. Porque senão vão colocar você no ostracismo. Olha o perigo que isso significa. Versículo 22 de João 9. Eles chamaram os pais do mendigo. Estavam confrontando os pais do mendigo. E aí chegou nesse ponto aqui. Isso disseram seus pais, que não o conheciam, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Pegou aí? Se alguém disser, eu sou de Jesus, ele vai ser expulso da sinagoga. Ok. Só dá para entender isso. Como isso aqui era pesado se a gente viajar no tempo e estiver lá naquela região. Porque judeu não deixa de ser judeu. Quando ele é expulso da sinagoga, que foi esse o veredito acertado entre eles, ele deixa de ser judeu. Não é que ele foi expulso da igreja, expulso daquela sinagoga. Ele foi expulso daquela fé. Ele era tratado como se não fosse mais ninguém, como se ele tivesse morrido. Como é que eu sei disso? Eu fui ler a Mishnah, que está escrevendo, descreve como se tratar um pecador. E ela dá 3 níveis. O primeiro nível é a repreensão. Quando uma pessoa, o rabino se reúne com a pessoa que pecou, só eles dois. E ele diz, olha, você está pecando muito feio, todo mundo está vendo, está na hora de mudar. E aí você é repreendido. E por 7 dias você não vai na igreja. Nem se reúne com os irmãos, nem fala com ninguém para se arrepender. 7 dias, repreensão. O segundo nível, aí você já chega com mais gente. Pelo menos 3. Então com 3, confronta o pecador. E diz para ele, olha, o pecado está muito feio, todo mundo está vendo. E agora tem testemunhas ao meu redor. Então nós 3 já estabelecemos aqui que estamos repreendendo você. E agora isso aí vira uma disciplina que dura 30 dias. Então você tem 30 dias para se arrepender, para depois voltar para a sua fé. Ok? Mas o terceiro é o último nível, que aí já é exposto. Toda a congregação tem que saber. O irmão tal errou feio. A gente já repreendeu e ele não voltou. A gente já o disciplinou e ele também não voltou. E agora chegou a hora mais temida. É aquele que fica sem a sinagoga. A palavra é apossunagogos. A palavra traduzida aí. Expulso da sinagoga. Ou seja, aquele que fica sem sinagoga nenhuma. Ou seja, ele está expulso da fé. Ele é tratado como alguém que morreu. Socialmente ele não existe. É isso que significa essa expressão. Eu já passei por essa expressão várias vezes e para mim, e daí? Ele foi expulso daquela sinagoga, era só ir até a Galiléia, tinha outra sinagoga lá. Era só mudar de igreja. Não é, irmão. Porque se você é expulso, não tem mais essa fé. Agora imagina um judeu que não deixa de ser judeu, porque todo judeu, em qualquer lugar do mundo, ele é o quê? Judeu. Recebeu uma punição como essa. Você está expulso da sinagoga. Meu amigo, morreu.
Porque o judeu é a sua cultura. E ele não podia mais celebrar festa. Ele não podia mais ser culturalmente um judeu. Estava expulso. Acabou. Ameaçaram os pais do servo desse jeito. Então anota aqui no final e pergunta. Porque senão eu posso perder a linha. Não, que é isso. Ele é expulso e não pode mais voltar. Não é mais mudar de igreja. Porque a gente no cristianismo tem isso, né? Ah, é só mudar de igreja então. Se o pastor me disciplinou, tem gente como tem isso. Chega nas igrejas de pessoas que vêm com níveis de pecados enormes. Os pastores confrontam, eles mudam de igreja. É só ir para outra igreja que ninguém sabe do pecado. E Deus não sabe? Ele sabe de tudo. Então esse nível de expulsão é tão forte. E Jesus falou disso em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, Jesus diz como se deve repreender um irmão. Porque Jesus fala lá, se reúne você com ele primeiro, aí depois 2 ou 3. E aí os 2 ou 3 confrontam. Ele diz, se não resolver, fala para toda a congregação. E Jesus diz o quê? Jesus falando, Mateus capítulo 18 está lá. Ele diz, se não atender, então que ele seja tratado como um gentil. Ou seja, confirmando o que tinha na Mishnah. Seja tratado como gentil. Ele não é mais parte do corpo. Ele não está no mesmo corpo. Ele não está na mesma ideia. Ele não está mais junto. Ele mesmo se fez apartado por causa dos pecados que carregava. Isso é palavra de Deus, gente. Isso é ensino. É Jesus ensinando a gente. E a gente às vezes só corta para o versículo que é mais fácil. Onde estiver 2 ou 3, a gente não diz isso. Mas sabe onde é que está esse versículo? Está nessa palavra de Jesus. Não é onde 2 ou 3 Jesus está lá. Então vamos nos reunir aqui, gente. Mas sabe que reunião era essa? Não era reunião de adoração, não era reunião de louvores, reunião de célula, não era reunião de igreja. Sabe qual era essa reunião que Jesus disse, se tiver 2 ou 3 eu estarei lá? É a reunião da disciplina. É a reunião do ensino. É a reunião da repreensão. Nessa reunião, quando tem 2 ou 3, Jesus diz, eu estarei lá, para ver se salva o pecador. Isso aqui me impactou tanto. Porque quantas vezes eu não usei esse versículo? Estamos aqui reunidos, nós sabemos, quando 2 ou 3 estão reunidos, Jesus está lá. Mas Jesus está dizendo muito classicamente aqui. Quando se reúne para salvar o pecador do pecado, se tiver 2 ou 3, eu estarei lá para salvar o pecador do pecado. Toda vez que alguém lhe perguntar onde está Jesus na sua vida, agora você vai lembrar. Não parou por aí, irmãos. Porque no versículo 34, olha o que aconteceu. Mas eles retrucaram para o cego, que não era mais cego, agora estava vendo. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o que é que eles fizeram? E o expulsaram. Depois de tudo que eu falei aqui, o que você acha que significa isso? Como que um pecador vem ensinar alguma coisa para mim? Sabe o que você merece? Ser expulso da nossa sociedade. Porque Jesus lhe abençoou. Esse é o ostracismo aqui. Que eu quero combater aqui. A gente não pode temer ser expulso de uma sociedade porque Jesus nos abençoou. Aí tem que ter coragem. Aí tem que ter essa fé. Aí você tem que jogar o jogo. Eu tenho Jesus no meu coração. Quando tentaram expulsar ele da sinagoga, o que foi que ele fez? Jesus, no começo desse versículo, ele se ocultou. Falei na primeira parte. Ele se ocultou. Então às vezes você tem que se ocultar. Mas você não pode negligenciar que Jesus está dentro de você. Que ele é como você. Eu tinha acabado de ser contratado numa empresa. E levantaram um falso testemunho contra mim. Está desrespeitando as normas da empresa. E aí a pessoa que estava na minha chefia, essa pessoa me chamou. Olha, tem uma acusação muito séria. Eu tinha acabado, recém-contratado. Está infringindo essa norma? Apresente sua defesa. Eu vou apresentar. Eu não infringi norma nenhuma. Eu conheço as normas, eu gosto disso, irmão. Eu conheço normas, eu gosto. Então a norma está aqui. E o que eu fiz foi assim, assim e assim. O erro aqui não foi meu. Não, mas é porque falaram assim, assim, assim. Está aqui, está registrado. Eu vou dizer mais uma vez. Eu tenho provas. Me dê uma semana que eu apresento as provas para você. Estava preparado? O que eu fiz foi assim, assim, assim. Esse erro aqui não foi meu. Você vai ter tempo para apresentar suas provas? Eu tive.
Na verdade, naquela noite eu não dormi. Eu fiquei escrevendo as minhas provas. E não é eu que estou dizendo. Um colega que uma vez leu alguns despachos meus, falou para mim, cara, tu escreve muito bem quando tu está chateado, né? Acho que sim. Quando mexe comigo, aí eu escrevo bem, né? Eu escrevi, quando pegou minha prova, por que tu está fazendo isso? Foi a pessoa que me chefiava, quando viu as minhas provas, jogou isso na minha cara. Por que você está fazendo isso? Porque eu não sou culpado. Eu respondi isso para ela. A pessoa ficou furiosa porque ela tinha apoiado quem tinha denunciado, sem ver as minhas provas. E quando as provas vêm, irmão, tá lá na mesa, aí desestabiliza. Final da história, quando for investigar, é verdade. Ele tem razão. Está aqui as provas. Ele está certo. Sim, eu estou certo. Tem horas que você tem que dizer, eu estou certo. E tem horas que você tem que se ocultar. Mas o que você não pode dizer é, cadê esse Jesus que mudou sua vida? Eu não sei. Ah, gente, isso não. Afasta de mim isso. Senhor, isso não. Eu sei. Eu conheço as normas, eu conheço os princípios, eu conheço quem eu sou, eu conheço o que Ele fez por mim e ainda faz, e ainda fará. Eu conheço Ele, eu sei sim quem Ele é. Essa história não termina aqui, tá? Vai ter a parte 3. Você vai ver agora quando Jesus volta para a história. Você acompanhou comigo quando o cego foi para Siloé, agora viu o que aconteceu quando ele voltou. E amanhã, na domingo que vem, você vai ver o que acontece quando Jesus volta para a história. Não deixa você ficar no ostracismo social. Ele te salva de novo. Então não tema, porque cada vez que eu prego aqui, eu sei que a gente passa por uma provação na semana. Nessa semana a gente pode ser provado nas palavras que a gente ouviu aqui e confessou. Então não tema, Jesus vai fazer alguma coisa. Ele não deixa você expulso da sociedade. Amém? Receba o ensino. Pegue o ensino. O ensino te faz bem. E não fique fora do lugar que Jesus quer que você fique.